Boa noite, graça e paz. Amém. Tem um povo aí do glória a Deus? Tem um povo aí do aleluia? Oh, glória. Eu tenho certeza que o pastor está lá em Campo Grande dando uns glória lá. E eu creio que ele deixou um povo para dar glória aqui, amém? Glória a Deus. Substituir o pastor não é fácil não, né? Menino do céu. Nem com os 24 anos de ministério nas costas, a gente treme na base. Mas louvado seja Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, amém? Gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 5 nos diz: ora, a mensagem da parte dele temos ouvido e vos anunciamos esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te louvamos, te adoramos. Tu és a razão, tu és o motivo da nossa adoração. Muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Obrigada porque nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Obrigada porque nós cremos que o Senhor já se faz presente, porque o Senhor assim nos prometeu. Agora que a Tua palavra foi lida, Pai, fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações aquilo que está no Teu coração. Toca na nossa vida através da Tua palavra. Meu Deus, abre os olhos do nosso entendimento, tira a eira do nosso coração, quebra todo sofisma, todo argumento, toda estrutura de pensamento que não se ajusta à Tua palavra. Meu Deus, que nosso coração possa ser terra boa, para que a semente divina que vai ser lançada produza frutos para a glória do Teu nome. É que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E a igreja diz? E a igreja do Senhor reunida aqui diz? Amados, a epístola de 1 João, que tem como autor o apóstolo João, ela é riquíssima em revelações, em ensinamentos que foram extraídos da doutrina de Jesus. João, ele foi o último apóstolo a morrer, diferente dos demais que morreram como mártires. Ele viveu muito e nós cremos que esta epístola, quando ela foi escrita aproximadamente
no ano de 85 a 90 depois de Cristo, ele já estava idoso e ele morreu de acordo com a tradição cristã de morte natural. E como último apóstolo, ele frisa na epístola de 1ª, de 2ª e de 3ª João verdades essenciais do Evangelho de Cristo, que são fundamentos, como nós acabamos de cantar, né? Que nós queremos construir a nossa vida, que Cristo é o fundamento e que nós queremos construir a nossa vida sobre o fundamento que é Cristo e sobre o fundamento que é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? E se nós fôssemos ler primeira epístola de João, de 1 a 4, nós vamos ver que Cristo é este fundamento. E quando ele chega aqui no versículo 5, ele vai dizer que Deus, ele é luz, e que a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E uma das coisas que eu gostaria que você entendesse, que a mensagem que esta igreja ela tem anunciado não é do pastor Tiago, não é da pastora Kellen, mas a mensagem é dele, é a respeito dele. E nós estamos aqui nesta noite para anunciar uma mensagem que é divina da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E eu gostaria, porque essa igreja hoje está muito silenciosa. Você não pode estar triste pelo pastor não estar aqui, porque ele ter sido convidado para estar lá é bênção para essa igreja, é honra para essa igreja. Posso ouvir um amém? Então me ajuda a pregar. Diga aí para o teu irmão que está aí do seu lado com muita educação: ajuda. Ajuda a pastora a pregar. Diga: Deus é luz. Mais uma vez, Deus é luz. Mais forte, Deus é luz. E nele não há trevas nenhuma. Amados, luz e trevas são coisas distintas. Luz e trevas são coisas opostas. Não existe um pouco de luz, um pouco de trevas, não. A palavra diz que Deus, ele é luz e que nele não há trevas nenhuma. E nesta noite o Espírito Santo colocou esta revelação no meu coração. E se eu for dar um tema para esta mensagem, é andar na luz. Se Deus é luz e nele não há trevas, ele me convida, ele te convida a andar na luz. E a palavra diz que Jesus é a própria luz. Posso ouvir um amém? Se você voltar no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 12, a palavra de Deus nos diz de novo: lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo, e quem o segue
não tem como andar em trevas. Porque aonde a luz se faz presente, as trevas, a escuridão, ela é dissipada. Quem está seguindo Jesus não anda em trevas. Grave isso. Fala aí para o teu irmão Frank. Quem está seguindo Jesus não anda em trevas. Eu quero dizer para você, mulher, para você, homem, para você, jovem, para você, adolescente, para você que está acompanhando este culto através desta live, que quem anda na luz que é Jesus não tem como andar em trevas. Quem está seguindo Jesus não anda nas trevas. E isso é um fundamento. Isso é uma verdade essencial do Evangelho de Cristo Jesus, que o apóstolo João, o evangelista João, agora apóstolo, frisa esta verdade para aquela igreja que nos versículos anteriores nós vamos ver que a igreja ali no primeiro século, a igreja cristã na primeira era, ela estava sofrendo porque havia um grupo de pessoas do gnosticismo que não acreditava na doutrina de Cristo como verbo encarnado da parte do Pai, a luz que foi revelada através do Pai, Ele que veio ao mundo, Ele que habitou no nosso meio. Por isso que ele começa esta epístola dizendo aquilo que ele no Evangelho de João, ele também disse: ora, desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele tinha visto, ele tinha ouvido, ele tinha apalpado com as suas próprias mãos. João, o apóstolo, ele era testemunha de que Cristo era o Messias enviado do Pai, o Salvador, o Senhor. E ele diz: a vida se manifestou a nós e temos visto e dela damos testemunho, como vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifesta. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E o início deste culto falou sobre comunhão. E ele diz: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E aí ele vem na mensagem, ora, a mensagem da parte dele é esta: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E se nós estamos seguindo Jesus, que é a luz, nós também temos que andar na luz. E como eu sei que eu estou andando na luz? Pastora, como saber se eu estou andando na luz? E eu vou falar sobre três situações que eu sei se eu estou andando na luz ou se eu estou andando fora dela. E a primeira, em primeiro lugar, Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5, em seu versículo de número 1 e em seu versículo de número 2, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós,
como oferta e sacrifício a Deus como aroma suave. Em primeiro lugar, eu sei se eu estou andando na luz ou não, se eu estiver andando em amor. Quem anda em amor está andando na luz, porque o amor é a essência do Evangelho de Cristo. Tudo se resume numa palavra: amor. Por isso João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deus não vai pedir nada para mim e para você que Ele não tenha feito antes. Então, se Ele está pedindo para que nós possamos andar em amor, e andar em amor é andar na luz de Cristo, Ele já andou primeiro. Deus demonstrou isso primeiro através do que Cristo fez naquela cruz. Posso ouvir um amém? E quando nós olhamos aqui para a epístola de 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vocês estão vendo que a minha voz já está falhando, né? Eu estou saindo de uma tosse alérgica. Eu estava boa até agora há pouco, né? Comecei a usar a voz aqui, mas Deus vai dar graça. Posso ouvir um amém? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. O amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E o versículo de número 12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amados, como eu sei que eu estou andando na luz? Se eu estou amando, eu estou andando na luz. Se eu estou amando o meu irmão, sabe aquele meu irmão abençoado.com? Quem aqui tem um irmão abençoado.com? Só eu. Quem aqui não tem uma pessoa que você fala assim, né? Porque o crente não pode jogar praga nem maldição. Fala assim: ó, esse irmão, só o sangue de Jesus. Esse fulano lá no meu trabalho, só o sangue de Jesus. É esse que nós precisamos amar, porque o amor é a essência do Evangelho. O que é o contrário de amar? É odiar, é aborrecer. E se eu estou andando na luz como Ele está na luz, não tem como eu dizer, é isto que o apóstolo João está nos dizendo. Não tem como eu dizer: te amo, Deus, tua graça me basta. Eu te amo, Senhor, olha, eu te amo. Mas esse meu irmão, eu quero ele bem longe de mim. Eu amo ele lá e eu cá. Não, esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo diz: aquele que ama a Deus, ame também o quê? O seu irmão. Não adianta falarmos que isso é fácil, não é. Mas isso é uma realidade que nós precisamos aplicar na nossa vida.
João está ensinando esta verdade central do Evangelho de Cristo. Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. E não tem como eu dizer que eu estou andando nas trevas, odiando aquele irmão tribuloso. Eu amo a Deus, mas eu quero aquele meu pai que me abandonou, que traiu a minha mãe, aquele amigo que puxou o meu tapete, aquela pessoa que frustrou a minha expectativa, que eu investi tanto na vida dela, que eu depositei tanta confiança nela e ela não correspondeu. Eu odeio essa pessoa. Isso não pode existir no nosso meio. Nós cantamos aqui que o amor faz parte do corpo de Cristo, faz parte da nossa vivência. Mas o texto nos diz assim, ainda, 1 João, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem anda na luz tem comunhão. Você não precisa estar socado. Você não precisa aceitar ou concordar com tudo aquilo que o irmão diz, o irmão faz. Independente de discordâncias em alguma coisa, o que nos une tem que ser maior do que o que nos separa. E nós estamos unidos pelo amor de Cristo. Quem está entendendo isso diz amém. Assim como os dedos das mãos, eles não são iguais. Nós, de repente, não somos iguais. Tem muitas divergências. Mas nós precisamos unidade na diversidade. Ainda que tem muita coisa que diverge entre nós, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: o que me une a você é maior do que o que me separa a você. Esse é o Evangelho de Cristo. E se nós abrirmos lá no livro de Mateus, e eu gostaria que você abrisse no Evangelho de Mateus, em seu capítulo de número 5, versículo de número 43, nos diz, é como o parafuso que vai sendo apertado. Jesus agora não é o apóstolo João que está relembrando aqueles cristãos daquela época a respeito da mensagem que ele ouviu da parte de Cristo. Agora aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 43, é o próprio Cristo dizendo, ensinando aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faze os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu não sei se nós podemos falar amém ou misericórdia.
não é só o irmão que nós temos que amar. Jesus vai muito mais profundo. Ele diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que amar aquele que nos odeia, aqueles que nos perseguem, orar por eles. E aí nós vamos entender a história de Jó. Quando nós olhamos para a vida de Jó e ele está no momento mais crítico, mais difícil da sua vida, que ele perde seus filhos, que ele perde os seus bens, que ele perde a sua saúde, e ele tem os amigos que ele esperava que naquele momento de dor, de perda, que os seus amigos pudessem dar um apoio moral, pudessem dar um apoio financeiro, pudessem dar uma palavra de encorajamento. E aqueles amigos fizeram o contrário. Você deve estar em pecado, você deve ter feito alguma coisa errada, os acusa. E quando nós chegamos lá no final do capítulo 42 de Jó, nós vamos ver que Deus, Ele restaura, Ele faz um milagre novo na vida de Jó quando este estava orando pelos seus amigos. Amigos entre aspas, amigos que no lugar de estender a mão, fizeram o contrário, o acusaram. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, está ministrando ao seu coração pessoas que no momento que você mais precisou, pessoas que você mais confiou, pessoas que você esperou muito delas, fizeram o contrário com você. E nesta noite, Ele te trouxe aqui para dizer assim: olha, eu sou a luz, quem me segue não anda em trevas, porque tem a luz da vida. E se você está me seguindo, se você está andando na minha luz, você está andando no meu amor. Porque o que Deus fez na pessoa de Cristo por nós naquela cruz também foi por amor, não foi por mérito, não foi por merecimento, porque eu e você não merecíamos nada. A palavra diz em Romanos que nós todos pecamos e que todos nós carecíamos da graça divina. Mas por causa deste amor com que Ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores, Ele enviou o seu Filho Jesus, tomando o meu lugar, tomando o teu lugar, para que eu e você não perecêssemos, quebrados, afastados, separados da comunhão. Mas Ele se colocou no nosso lugar, levando no madeiro as nossas dores emocionais, as nossas dores físicas, levando no madeiro as nossas condenações e as nossas maldições. Pelas pisaduras deles, nós fomos curados no corpo, na alma e no espírito. E agora Ele nos diz, e Ele relembra, eu e você, através do apóstolo João: como eu fiz com vocês, vocês devem fazer também. Essa é a essência do Evangelho de Cristo. A gente ama porque é o nosso DNA. Nós recebemos da parte dele isso. Se nós estamos nele, se nós estamos andando os seus passos, as suas pisaduras, nós precisamos andar em amor. Amar os que nos odeiam, amar os que nos perseguem. E isso nós só conseguimos
se nós estivermos coladinho em Jesus. Eu quero dizer para vocês, é um processo. A gente só consegue isso se todo dia nós estivermos indo para a cruz. Isso não é fácil nem para mim, nem para você. Viver essa essência do amor ágape, retratada e muito bem pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 4 e 7. Viver esta verdade. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não arde em ciúmes, não trata inconvenientemente, não se exaspera, não se ressente do mal. E quando nós chegamos no versículo de número 7, diz: o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba, porque Ele é eterno, Ele é uma pessoa chamada Deus, chamada Jesus de Nazaré. Amados, quando eu estava preparando e meditando esta palavra, eu fiz uma oração, eu falei: Senhor, converte-me a Ti, e eu serei convertida. Tem misericórdia, porque eu reconheço que em muitos momentos eu tenho dificuldade. Em muitos momentos as trevas querem imperar, as trevas da mágoa, as trevas do ódio, as trevas da frustração, as trevas da traição. Ela quer imperar na nossa vida, ela quer dominar a nossa vida, e ela quer exercer escolhas erradas, e nós não podemos permitir. Não é à toa que Jesus diz na sua palavra: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E todo dia nós precisamos negar o nosso ego que muitas vezes está ferido por causa de uma traição, por causa de uma decepção, por causa de uma injustiça sofrida. E nós sabemos que é difícil ser traído, nós sabemos que é difícil ser injustiçado, é difícil sofrer frustração e decepção, não é fácil. Por isso que nós precisamos morrer para nós mesmos, porque aquele que perder a sua vida, achá-la-á. E aquele que não estiver disposto a morrer para si mesmo, esmiuçar, matar o seu orgulho, a sua prepotência, a sua verdade absoluta, abrir mão da sua verdade absoluta pela verdade absoluta de Deus, que diz: Deus é amor, Ele não é ódio, Ele é amor, Ele é a graça, Ele é perdão. E Ele não pede de mim, de você, nada que Ele não tenha demonstrado, nada que Ele não tenha feito. Oh, delabachou. Então, em primeiro lugar, eu sei que eu estou andando na luz quando eu estou o quê? Amando. Quando eu estou o quê? Perdoando. Rei da Labás, consciente de que eu não sou melhor do que o outro, consciente das verdades, das palavras de Jesus, que diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. No lahai do rova hamashi de canta lamas. Senhor, coloca a mão no seu coração, diga: Senhor, me ensina, Senhor, me capacita a essa vivência, em nome de Jesus. Eu não quero andar em trevas, me ajuda, Senhor,
Nessa noite me liberta desse ódio, dessa raiva, desse rancor que eu sinto por essa pessoa. Coloca isso diante da cruz de Cristo. Coloca isso diante do Senhor. Nela baixou de casa. Porque a palavra continua na epístola de 1 João. Diz assim: se dissermos, versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você pode dizer: eu estou em Jesus, eu estou andando na luz, mas se você não estiver aplicando estas verdades lá dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, lá com aquela pessoa que dá tanta dor de cabeça para você, de segunda a sábado, né? Que tem uns que trabalham de segunda a sábado. Sabe aquela pessoa que quando ela chega no ambiente, o ambiente fica pesado. E que você já olha com aquele olhar assim, que não é um olhar de graça, que não é um olhar de amor, que não é um olhar de bondade. É essa pessoa que o Senhor está dizendo: ame, perdoe. Em segundo lugar, eu aprendo com esta palavra que quem anda na luz não vive na prática do pecado. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7 diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem anda na luz não vive na prática do pecado. Nós vamos ver aqui em 1 João isso, capítulo 5, versículo 6. E quando nós voltamos em Efésios, capítulo de número 5, continuando a leitura de Efésios, capítulo 5, versículo 3, diz assim: mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, porém, isso: nem o incontinente, impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele, pois outrora, no passado, éreis trevas. Porém, agora sois o quê? No passado éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Qual é o fruto da luz? Bondade, que é contrário de maldade. Bondade, justiça, que é contrário de injustiça. E que mais? Verdade, que o antônimo, o contrário é injustiça. O que nós podemos entender com isso? Que quem anda na luz, anda em bondade, é justo em tudo que faz e pratica a verdade, vive a verdade e fala a verdade. Agora, quem anda nas trevas, pratica a maldade, pratica a injustiça e pratica a mentira. Você está andando na luz, meu irmão? Pergunta aí para a pessoa que está só: você está andando na luz? Você tem sido uma pessoa bondosa ou maldosa? Você tem sido uma pessoa justa ou injusta? Você tem sido uma pessoa que preza pela verdade, ou você vive meias verdades? Quem você é quando ninguém está te olhando? Quem você é quando ninguém está te observando?
Quem você é quando o teu pastor não está te vendo? Quem você é quando a tua esposa não está junto com você? Quem você é quando o teu esposo não está junto com você? Quem você é quando os teus pais não estão junto com você? Quem você é quando o seu chefe não está ali junto com você? Você está vivendo na luz, você está vivendo em bondade, em justiça e em verdade. Rei da Labachão de Cássia, oh Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não temos tempo para estudar cada item aqui citado pelo apóstolo Paulo. Quando ele fala em impudícia, no original é porneia, que é todo tipo de relação sexual ilícita, que é a fornicação, que é a pornografia, que é o adultério. Toda relação sexual fora do leito do matrimônio é andar em trevas. Quem está entendendo diz amém. Ele fala sobre a impureza, que no original grego é acardásia, que são desejos sexuais, que são desejos de cobiça, motivos impuros, que a palavra diz em 1ª Epístola de João 2,15, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo, e o mundo passa com os seus desejos. Mas aquele que anda na luz, que permanece na luz, que permanece em Cristo, que permanece na sua palavra, esse vai viver eternamente. Posso ouvir um amém? Então andar na luz é amar. Andar na luz é andar com uma vida santa, agradável a Deus. É não viver na prática do pecado. E quem vive desta forma está agradando o coração do Pai. 1ª Epístola de João 3,9. Eu gostaria que você abrisse. 1ª Epístola de João, capítulo 3,9, diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, os filhos da luz e os filhos do diabo, que são os filhos das trevas. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Quem está entendendo? Esta é a mensagem de Cristo. Não adianta nós querermos enganar a Deus. Deus nos sonda, Deus nos conhece, sabe o nosso assentar, sabe as nossas dificuldades. A única coisa que Ele deseja de mim e de você, que eu e você possamos ter um coração quebrantado, possamos ter um coração que reconhece humildemente a sua pequenez, a sua insignificância, as suas fragilidades, as suas fraquezas, que como aquele publicano se aproximou do altar dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Deus deseja que nós possamos fazer isso. E por último, como saber se eu estou andando na luz? Eu gostaria que você abrisse para nós podermos finalizar. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, ninguém disse amém, eu vou continuar. Ah, então eu ouvi um amém. Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5. No versículo de número 14 ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte.
nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Em terceiro lugar, quem anda na luz reflete Cristo para outras pessoas. Quem anda na luz reflete Cristo para as outras pessoas. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Não está falando aqui que eu e você temos que ser parecidos, sabe? Você deve conhecer lá na outra igreja. Eu acho que aqui nessa igreja não tem ninguém assim. Já está todo mundo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas tem lugar por aí onde as pessoas estão buscando por fama, por posição e por tantas coisas mais. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que as pessoas, se nós estamos na luz que é Ele, nós também somos uma luz para aqueles que estão nas trevas. E as pessoas, ao olhar para a nossa vida, ao olhar para o nosso testemunho, as pessoas, ao olhar para nós, precisa ver em nós Cristo, a esperança da glória. Então ele diz, assim brilha a vossa luz. Eu e você não podemos ser uma luz escondida. A palavra diz que nós precisamos refletir Cristo para as outras pessoas. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que estão na casa. É tão interessante, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quando termina o culto aqui, que eu volto para Bataguaçu, e quando eu estou descendo, tem uma descida e depois começa a subir, a gente já enxerga toda a cidade de Bataguaçu. A gente enxerga aquela luz do lado direito, do lado esquerdo. E a gente sabe que nós estamos chegando. É impossível esconder que ali não está Bataguaçu, porque as luzes das casas, das ruas, ilumina. E aonde há luz, não tem como haver escuridão. E Deus está dizendo para mim e para você, não se esconda. Não se isole, não, a tua luz precisa brilhar. Você precisa viver um estilo de vida que glorifique o Pai. Porque as pessoas precisam olhar para mim e para você e dizer, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus, esse jovem é de Deus. Porque olha só como ela enfrenta as lutas, olha como ela enfrenta as provas, olha como ela enfrenta ou ele enfrenta os momentos difíceis. Eu quero esse Deus que esse homem tem, eu quero esse Jesus que esta mulher tem. Olha como esse jovem se relaciona no namoro com essa outra jovem. Eu quero esse Jesus que transforma a vida das pessoas, que ensina as pessoas a amar como Ele amou, que ensina as pessoas a perdoar como Ele perdoou. Que esse Jesus que liberta, que libertou a vida dele, pode me libertar a minha vida também. Quem está entendendo diz amém. Oh, delabachon delabarras. O comportamento de quem anda na luz vai transformando o ambiente em que as pessoas vivem. As pessoas, nesta semana, precisam olhar para nós e ver Cristo, a esperança da glória. E diz que essa luz começa a brilhar aonde? Ele diz assim, alumia a todos que se encontram na casa. Casa fala sobre ambiente. Casa fala sobre intimidade.
lugar de relacionamento, Deus está dizendo que nós precisamos ser uma luz. E aonde nós chegarmos, ainda que o ambiente esteja pesado e tenebroso, nós vamos fazer a diferença. Como você está andando, meu irmão? Como você está andando? Essa é uma palavra para todos nós refletirmos. No Evangelho de João 1,5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando a luz chega, as trevas não podem prevalecer. As trevas não podem, se Jesus está na minha vida, as trevas não podem prevalecer nela. Se Jesus está na sua vida, as trevas não podem prevalecer na sua vida. Se Jesus está na sua casa, as trevas não podem prevalecer na sua casa. Se Jesus está no seu trabalho, nos seus relacionamentos, as trevas não podem prevalecer sobre a luz. Quem está entendendo? Então eu concluo esta mensagem dizendo: quem anda na luz, anda em amor. Quem anda na luz não vive na prática do pecado. Quem vive na luz, quem anda na luz, reflete Cristo para as outras pessoas. Nós estamos finalizando o mês de julho. Nós já estaremos domingo que vem celebrando a entrada de um novo mês, que é o mês de agosto. Nós já vivemos de janeiro até hoje. O quanto eu e você temos andado na luz? Será que nós temos andado 100%? Será que nós temos andado 95%? Será que nós temos andado 60%? Eu quero dizer que com Jesus não há metadinha. É tudo ou tudo. Não tem como eu andar com Jesus, que é a luz, e áreas da minha vida, quer sejam emocionais, quer sejam relacionais, e assim por diante, permanecer em trevas. É necessário uma entrega total. Eu preciso que a minha vida receba toda a luz de Cristo, e que se existe qualquer cantinho da minha existência interior, alguma treva tentando aí ofuscar essa luz de Cristo, nessa noite, como foi dito na hora aqui da oração que a nossa irmã Conceição ela fez, altar é lugar de consagração. Deus se revelou a nós através da sua palavra. Agora a escolha de responder favoravelmente ou não a ela é nossa. E nós não podemos sair daqui sem refletir a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas conquistas, a nossa maneira de viver e de se relacionar. Nós precisamos sair daqui analisando a nossa vida sobre a luz da palavra, porque a própria palavra no Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu preciso fazer deste cântico final uma oração verdadeira, uma oração sincera. Eu preciso fazer a escolha se eu quero permanecer em trevas achando que eu estou na luz, ou se verdadeiramente eu me exponho a minha vida, todas as áreas da minha vida, as verdades desta palavra que liberta. E oro a Deus nesta noite dizendo: sonda-me,
agora, se eu já estava sendo luz para a vida de alguém, eu quero ser uma luz mais intensa. Eu quero ser um instrumento, ponte sobre as águas, abrigo no deserto, luz que dá direção, que as pessoas que estão perdidas nas trevas possam, através da minha vida, através do meu testemunho, dizer: eu quero seguir esse Jesus que essa mulher está seguindo, eu quero seguir esse Jesus que esse homem está seguindo. Vamos nos colocar em pé, e você que deseja fazer esta